Quem dera se a vida fosse tão simples quanto um punk rock velho abagualado da Graforreia. Caros amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim. Se você não é de Porto Alegre e não conhece o clássico Amigo Punk da banda Graforreia Filarmônica, não deve estar ligado que Osvaldo Aranha hoje é nome de uma rua na capital gaúcha e já foi um tradicional ponto de encontro da gurizada que matava a aula da catequese para frequentar o Parque Farroupilha. Mas certamente sabe o que esse nome representa para o Brasil e para o mundo. Se não sabe, fica comigo até o final desse vídeo, que hoje eu vou falar um pouco sobre política e diplomacia mundial, fazendo um paralelo entre uma democracia e uma autocracia, que nas últimas horas estiveram lado a lado discursando na Assembleia Geral da ONU para o mundo todo ouvir. Sem mais delongas, então vamos logo rodar a vinheta e ver no que vai dar. Desde 1955, ou seja, há exatos 80 anos, o Brasil ocupa uma posição de destaque na Assembleia Geral da ONU, sendo o primeiro país a discursar. Essa honra diplomática, que se tornou uma tradição, não é resultado de um poder econômico ou militar avassalador, mas sim de um gesto histórico do chanceler brasileiro Osvaldo Aranha, que em um período de tensões globais durante a Guerra Fria, em que ninguém queria ser o primeiro a se expor, Aranha se ofereceu para abrir os trabalhos na ONU. Esse ato de liderança e coragem consolidou a posição do Brasil como um articulador-chave na diplomacia mundial. Ao presidir, inclusive, a sessão que levou à criação do Estado de Israel em 1947, Aranha mostrou a habilidade brasileira em mediar conflitos e promover o diálogo entre as nações. A tradição do Brasil ser o primeiro a falar anualmente na ONU, antes mesmo de superpotências mundiais como Estados Unidos, China ou Rússia, demonstra mesmo que algumas pessoas neguem, o enorme prestígio e a confiança que a comunidade internacional deposita na voz brasileira como um reconhecimento do papel do nosso país ao defender o multilateralismo e do consenso e do diálogo global. Entretanto, neste ano, em razão da crise diplomática envolvendo o Brasil e o tarifaço econômico imposto pelo país anfitrião, o mundo todo voltou seus olhos para as falas de Lula e Trump. E o que se pôde evidenciar nesse ato foi um abismo entre duas visões de liderança, uma voltada para a diplomacia e a outra para a autocracia. Enquanto o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou a importância do multilateralismo, o presidente norte-americano Donald Trump demonstrou um profundo desprezo por ele. O contraste entre os dois discursos foi gritante e ilustra muito bem a diferença fundamental entre um líder que busca construir e outro que, ao que tudo indica, prefere destruir. Lula, em seu pronunciamento, seguiu a tradição brasileira de defender pautas globais essenciais. Ele abordou temas como a desigualdade social, a autonomia do poder judiciário brasileiro e as guerras indefensáveis, com foco no conflito, principalmente lá em Gaza. Seu discurso foi aplaudido 5 vezes, em um claro sinal de que suas palavras ressoam com a maioria dos líderes presentes. Mesmo que internamente boa parte da população brasileira discorde do seu governo e de suas ações, inegável é que Lula representa, com alguns deslizes, é claro, a diplomacia multilateral e, em sua essência, ele transparece acreditar que os problemas do mundo devem ser mesmo resolvidos por meio de cooperação entre as nações, do respeito mútuo e do diálogo. Ele deixou claro que não busca confrontos, principalmente os desnecessários, mas sim a construção de pontes para um futuro mais justo e pacífico entre as nações. Por outro lado, o comportamento de Donald Trump foi oposto do que se esperava de um chefe de Estado no maior fórum internacional. Ele ignorou o protocolo e usou seu discurso
como um palanque para autopromoção e ataques pessoais, constrangendo boa parte da plateia. Em um ato de desrespeito à própria instituição, Trump tirou o sarro da ONU e da sua infraestrutura, menosprezou tudo o que ela representa e exibiu ressentimentos pessoais em vez de compartilhar sua visão sobre os desafios globais. O discurso de Trump foi a negação da diplomacia multilateral, um ataque direto aos órgãos de consenso e também do diálogo. Trump transformou um momento de enorme simbolismo em uma demonstração da sua visão de mundo, um mundo isolacionista, inclusive, e autocrático. Ele se gabou de ter encerrado guerra sozinho e atacou a ONU, mostrando que sua abordagem se baseia na imposição unilateral da sua vontade, em vez da colaboração. O contraste entre as falas de Lula e Trump na ONU materializa a diferença entre um líder democrata, que promove o diálogo e a cooperação, e um líder autocrático, que busca minar as instituições globais em prol dos seus interesses pessoais. Sendo assim, a Voz do Brasil, que tradicionalmente abre a Assembleia Geral, honrou a diplomacia brasileira e os ideais de homens como Oswaldo Aranha, que continua a ser um farol de esperança para quem acredita em um mundo mais justo e multipolar. E você, o que acha? Então me fala nos comentários qual é a tua opinião. Vai ser bom saber o que você pensa a respeito de tudo isso. Mas como eu sempre digo, vá com calma, tá? Não seja mal educado. Pode sempre ter uma criança à venda. Se você gostou desse conteúdo, já aproveita e te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações, curte e compartilha esse vídeo, que a família agradece. Até o próximo, um grande abraço, valeu!